não olhar nunca o Cristo nos olhos. Eu percebi como um calor, como um pequeno calor nas costas aqui. Eu me esqueci que a situação de olhar Cristo, eu estava tão atrapalhado, aqui estava acontecendo uma cena muito gigante, mas aqueles olhos não me deixou nunca. Como eu podia Cristo amar um pecador? Com tanta gente boa que tem no mundo, como pode olhar para mim? Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso pra mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta até que um dia o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Quem disse, eu vou te dar os reinos da terra se prostrado me adorares, não foi Jesus, foi Satanás. Jesus nunca disse, me traga uma oferta e eu vou dar para você o que você quiser. Nós é que somos doentes e nos preocupamos com esse monte de porcaria e inventamos uma religião que nos enche a cabeça de besteira e de lixo para a gente ir numa igreja e ficar cumprindo ritos para Deus me dar a porcaria que eu não preciso. E quando eu ganho uma calça com uma etiqueta boa ou um carro novo, eu dou testemunho para você que eu cumpri o rito e Deus me deu, e você não tem porque você não tem fé. E a gente cria um campeonato de idiotas lutando pelo lixo da terra, enquanto o reino de Deus tenta florescer como uma planta no meio do asfalto. Sabe por quê? Porque nós não queremos Jesus. Essa é a verdade. Como se a fé fosse uma maquininha de produzir resultados, te passar um monte de regras e sistemas para você cumprir e ter mais desempenho, performance, e daqui a pouco você está cumprindo ritos, levanta a mão, abaixa a mão, ora, reza, repete, ora junto, dá a mão, canta e nem sabe por que está fazendo, porque você replica um rito. Por isso Jesus falou sobre os fariseus, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele vai na sinagoga, ele lê o texto, ele vai ao templo, oferece o sacrifício, ele vai nas datas solenes, ele cumpre o sábado, mas ele não ama a Deus. Quando a gente diz eu amo a Deus, porque Ele me dá as coisas que eu quero, eu amo a Deus ou amo as coisas que eu quero? O que eu estou amando quando eu digo que amo a Deus? Quando eu oro a Deus apresentando a Ele a minha vontade, o que de verdade eu quero de Deus quando eu o busco? A vontade dEle ou que Ele cumpra a minha? Você deve adorar, porque quando você adora, você tem vitória. Peraí, você adora por quê? Porque você o ama e Ele é Senhor, ou porque você quer uma vitória? E eu não estou dizendo que Deus não esteja conosco nas nossas batalhas, Ele está, ok? O problema é se a vitória é meu Deus ou se o Senhor é meu Deus. Eu me alegro por ter um Deus que é tudo o que eu preciso, ou eu me alegro por procurar um Deus que me dá o que eu preciso? O meu movimento em direção a Deus é porque eu sou atraído pela sua graça e misericórdia, ou pela oportunidade que Ele me dá de obter o que eu quero? Deus é o que eu preciso, ou Ele é apenas um caminho para me dar o que eu preciso? Porque se eu adoro a Deus porque Ele cumpre a minha vontade, então eu adoro a mim mesmo e não a Deus. É muito sutil isso. Entrei no cursinho, os alunos não entenderam nada. Abri o livro de biologia e abri a Bíblia e disse Gênesis capítulo 1. E a terra é vazia e sem forma. Biologia. No começo a terra era um conglomerado de gases tóxicos unidos por um centro de gravidade, vazia de vida e sem forma. A Bíblia está certa. Gênesis capítulo 1. E a água saiu do solo na forma de vapor. Biologia, até hoje é assim. De tudo que um vulcão cospe, 10% é vapor d'água. Gênesis. E Deus criou as ervas do campo
e depois os seres vivos. Biologia. Quem faz fotossíntese das ervas do campo? Sustentam todos que respiram e fermentam os outros seres vivos. A Bíblia está certa. Gênesis. E Deus criou o homem do barro. Biologia. Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico, em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa. Levantei a Bíblia numa sala de aula com 300 alunos e disse: se ele está certo no começo, ele está certo no final. Vamos baixar a cabeça e se arrepender, porque Cristo vive. Em servir a Deus. Eu acho que isso não importa. Porque depois que eu passei a servir a Deus, o que mais vai ter valor? Mais dinheiro? Então, Porque eu comprei uma BMW? Porque eu comprei uma calça no shopping Iguatemi aqui, que custa o salário da maioria das pessoas do Brasil? Isso é que me satisfaz? Eu acho que aqui tem uma chave. Porque o problema não é se Deus dá ou não a bênção. O problema é que eu acho que essas coisas são bênçãos. Esse é o problema. exatamente. Alguém, por acaso, já falou, olha, esse irmão aqui é abençoado. Por acaso? O cara chega na frente da igreja com um carro zero, esse irmão é abençoado, hein? Nem sabe a origem, Não, porque abençoado é uma coisa que é visível aos meus olhos materialmente. Nós somos materialistas demais. Sim. Quem ia gente- falar que José era abençoado, José era Abraão, abençoado, enquanto estava Abraão ali? abençoado. Salomão era abençoado. Ah, legal, quer dizer que a irmãzinha que ora todo domingo, que é uma serva de Deus, que no prédio dela ela testemunha de Cristo, já teve casamento que ela aconselhou no prédio dela, é uma viúva. Os jovens vão lá bater papo com ela, gente já se converteu por ela. Aliás, foi ela que levou o evangelho e aquele menino hoje é um pastor e prega para muitas pessoas. Ela não é abençoada, porque ela chega na igreja de ônibus e porque a roupa dela é velha. E ela só tem um apartamento que ela mora e que é usufruto, porque já deixou a herança para os filhos. Olha que tipo de gente doente nós somos. O que é a crescer? Conhece a Bíblia? E você, conhece? Davi dormiu com Betsabá, mas é lembrado por ter matado Golias. Noé foi acusado de alcoolismo, mas Deus deu a arca a ele. Salomão tinha 700 esposas e foi o maior e mais sábio rei na história. Os feitos de um grande homem ultrapassam suas fraquezas pessoais. Pessoas não querem se relacionar com pessoas, mas Deus não manda anjos, Deus manda pessoas. Permita alguém te ferir. Por quê? Pra tu não ser o feridor, pô. Permita alguém te decepcionar, pô. Pra tu sentir a dor e não decepcionar ninguém, pô. Permita alguém largar a tua mão, pô. Pra quando você estiver com alguém, você não largar a mão dela. Se permita, mano. Então, eu entendi que eu não posso fazer pessoas de lixeira, pô. Entende? Eu não posso te procurar, irmão, jogar uma tonelada de problemas em cima de tu, porque tu já tem os teus. A não ser que eu esteja disposto a dividir a carga contigo. A gente vive num tempo onde a pessoa quer misericórdia, mas não tem misericórdia de ninguém, pô. Quer ser abraçada, mas não abraça ninguém. Quer ser honrada, mas não honra ninguém. Não adianta você implorar para que Deus te cure se você é leal ao que está te matando. As pessoas querem salvação ao acreditar em Jesus, mas poucas pessoas querem investir no discipulado. Por quê? Há um custo envolvido. Jesus diz em Lucas capítulo 9, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me. Diariamente tome sua cruz, o que significa? Significa que algo vai morrer. Podem ser hábitos, compromissos, metas, o que quer que atrapalhe a sua relação com Ele, sua obediência a Ele. A sua prioridade como discípulo não é viver para agradar a si mesmo, é viver para Ele, ser discípulo dEle, conhecer a Ele. Eu admito, há um preço para seguir Jesus, mas vale 100%.